Há número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da 20ª sessão extraordinária. Do item 1º ao item 6º, prejudicado por falta de parecer. Item 7º, senhor secretário, para leitura. Item 7º, segunda discussão e votação do projeto de lei número 3.954 de 2015. Dispõe sobre permissão para embarque e desembarque de passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida, fora dos pontos e das paradas oficiais. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Destino vota sim. Pela ordem, voto sim. Vereador doutor Alexandre Dentista vota sim. Vereador Americano, vereador Emer Japonês, vereador Luiz Mato Grosso, Maurício Brinquinho, Marcelo Seminaldo, professor Eneide, professora Marisa, professor Rômulo, Romildo Santos e Toninho da Farmácia. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 8º, já votado. O item 9º e o item 10º, prejudicado por falta de parecer. Item 11, já votado. Item 12, já votado. Item 13 e item 14, prejudicado por falta de parecer. Item 15, senhor secretário, para leitura. Item 15. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 5.131 de 2015, dispõe sobre concessão e subvenção social à Associação Beneficente Jesus, José e Maria, no valor de R$1.500.000. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Para votar sim, senhor presidente. Vereador João Barbosa vota sim. Pela ordem, presidente, vota sim. Vereador Samuel Vasconcelos vota sim. Vereador Americano, Elmer Japonês, Luiz Mato Grosso, Maurício Brinquinho, Marcelo Seminaldo, Paulo Sérgio, professor Eneide, professora Marisa, professor Rômulo e Romildo Santos. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 16. Pela ordem, senhor presidente. Prejudicado por falta de parecer. Só um minutinho, senhor vereador. Item 17, 18, 19. Prejudicado por falta de parecer. Pela ordem, vereador pastor João Barbosa. Pelo artigo 151, senhor presidente. Pelo artigo 151, vereador. Senhor presidente, eu vim a essa tribuna para pedir a Vossa Excelência para que pudesse abrir aqui uma sindicância, uma abertura de sindicância para investigar um fato que aconteceu aqui, pelo que aconteceu, o acidente que aconteceu aqui ontem. Nós tivemos aqui um acidente, um elevador que criminosamente caiu pela irresponsabilidade dessa empresa, que diz que ainda ontem fez manutenção na casa. Então eu quero uma sindicância, porque alguns, não sei se responsáveis, funcionários da casa,
fez imagens. Não sei de onde saíram as imagens. E as imagens estão aí na mídia. E nós, vereadores, funcionários desta casa, estão sendo vítimas de chacota. Chacota. E nós temos famílias. Eu sou pastor de igreja. O novinho é pastor de igreja. E a gente está sendo vítima de chacota, brincando com a nossa pessoa. Nós temos responsabilidade, nós somos respeitados nas nossas comunidades. E se essas pessoas não têm respeito com as pessoas, por que elas estão no nosso meio? Então eu quero um respeito com as nossas pessoas, porque ali tinha famílias. Eu quero que seja aberto uma sindicância nesta casa, porque nós precisamos ser respeitados nessa casa, porque ali tinha vidas, tinha pessoas. E digo a Vossa Excelência, esse elevador não funciona mais nesta casa. Defiro, vereador, com certeza. Acho que as pessoas têm que ter um pouco de sensibilidade e um pouco também de compromisso pessoal para que possa respeitar o próximo. Isso realmente é de uma frieza muito grande do ser humano fazer uma coisa tal. Mas defiro o pedido de sindicância que a Vossa Excelência solicitou. Pela ordem, vereador Novinho Brasil. Pela ordem, senhor presidente, pelo artigo 151. Pelo artigo 151, vereador. Quero compartilhar aqui do mesmo sentimento do vereador João Barbosa. Afinal de contas, sou uma das vítimas, né? As 3 funcionárias também, em nome das 3 funcionárias. Vereador Luiz Mato Grosso, vereador Elmo Japonês, que não se encontra. E nós queremos, sim, providências. E quero parabenizar o senhor também, quero parabenizar a Vossa Excelência pela reunião de hoje cedo. É importante que a imprensa saiba também, o presidente, a pedido nosso na reunião hoje, lacrou definitivamente esse elevador, pediu a lacração, porque vieram aí funcionários dessa empresa prestadora de serviço, eles fabricam elevadores, eles dão manutenção, e eu considero, eles podem até discordar, e eu considero que eles foram desrespeitosos com esse vereador, com o vereador que estava na sala, e com as funcionárias que foram vítimas desse elevador. Então quero parabenizar a Vossa Excelência pela postura, pela decisão e pela determinação, pela atitude que tomou. Porque eles queriam fazer uma manutençãozinha. Inclusive, quando eu cheguei hoje às 9h30 da manhã, o elevador já estava funcionando, e um funcionário da empresa dizendo para mim, não, está tudo tranquilo, foi só um problema técnico. Eu falei, aonde o problema técnico? Não, quando saiu o laudo a gente fala. E eu disse assim para ele, eu vou subir de escada e eu vou pedir a lacração desse elevador. E ele deu risada, obviamente não sabia quem era eu, apesar que eu não sou muita coisa, mas ele deu risada. E chegamos lá na sala, pela liderança do partido, senhor presidente, para não ferir o regimento. Pela liderança do partido, vereador. Chegamos na sala, senhores vereadores, imprensa, ouçam o que falou o engenheiro dessa empresa prestadora de serviço para mim. Se é desrespeito ou não. Bom, primeiro, palavras dele. Primeiro eu vou explicar para o senhor, ele querendo explicar para mim, vereador Gilvan Passo, que eu estava dentro do elevador. Ver se eu consigo, tendo a natureza que eu tenho, engolir uma coisa dessa. Deixa eu explicar para o senhor. Eu estou dando risada para não chorar. O engenheiro da empresa. Deixa eu explicar para o senhor que o elevador não caiu. Ah, isso o engenheiro da empresa queria explicar para mim que o elevador não caiu. Eu falei para ele, pode parar, doutor. Pode parar, porque comigo esse assunto não vai rolar. Comigo esse assunto não vai prosseguir. O elevador caiu comigo dentro, mais 3 vereadores e 3 funcionários. Vereador Eduardo Barreto, ele disse que apenas o elevador desceu com uma velocidade um pouco além do normal. E eu não lembro de ter visto ele lá dentro.
Mas Vossa Excelência lembrou muito bem lembrado. Vou ligar para o secretário Atílio, ver se põe um radar aqui nesses elevadores, que é para a gente saber com que velocidade ele desceu, e vai descer agora. Ora, infração de segundos, gente. E quem estava dentro sabe. O elevador, nós só vimos quando ele chegou lá embaixo, isso é fato. E um engenheiro da empresa, vereador Mato Grosso, querendo nos convencer que o elevador não caiu. Então nós estamos loucos. E dizendo que ia fazer manutenção e que ia ficar tudo bem. Segunda contradição. O presidente indagou ele. Doutor, qual é o tempo de vida útil segura para esse elevador? E ele já meio nervoso, precipitado no meio da reunião, ele respondeu na lata. 12 anos. O tempo de vida útil seguro para esse elevador que estava aqui funcionando são 12 anos, senhores funcionários da casa. E quando foi colocado aqui? 2003. E aí eu fiz uma conta rápida, no dedo mesmo, que é fácil. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pode pôr no lixo. É ferro velho, pode mandar para o lixo. Então venceu o tempo de vida útil. Resumindo, tomamos uma decisão, juntamente com o presidente, vereador Mato Grosso que estava presente, os funcionários, as funcionárias também foram vítimas. Ou eles trocam esse elevador e colocam um elevador novo, com todas as seguranças necessárias, atual, moderno, ou esse não funciona mais. E aí ele fez o terceiro questionamento, para tentar nos enrolar. Vamos falar bem claro, que a prática é essa, enrolar. Não estão nem aí com vidas. Apesar que tem alguns aí também, vereador Eduardo Barreto e demais vereadores, debochando, em outras palavras, que era uma pena que só tinha 4 vereadores lá dentro e não aconteceu nada. Como se vereador não tivesse mãe, não tivesse pai, não tivesse esposa, não tivesse filhos, não tivesse neto. Vereador, ou seja, político, na concepção de alguns seres humanos, são lixo. Agora eu quero saber se esses seres humanos que falam isso, se eles não têm mãe, não têm pai, não têm esposa, não têm filhos, não têm neto, e consideram políticos como lixo. Então queriam tratar a situação lá como se tivesse 4 sacos de lixo lá dentro, que não se referiram às demais pessoas, se referiram aos 4. Então, político não é gente, em outras palavras. Para alguns, é claro, não vamos generalizar. Aí ele fez o terceiro questionamento, Paulo Sérgio. Vereador Paulo Sérgio, nobre vereador. Mas não somos nós. Nós só fabricamos elevador e fazemos manutenção. Quem tem que autorizar é o proprietário do prédio, se ele não quiser. E eu fui bem claro, pedi licença para o presidente e eu disse e mantenho. Se ele não quiser pôr um elevador novo nessa casa e com segurança, eu vou tomar a liberdade de falar isso aqui, e acredito que os 34 vereadores, inclusive com o presidente, concordam. A Câmara Municipal, a Casa de Leis, a Casa do Povo, procura um prédio novo, com segurança, com todas as condições adequadas para os funcionários e para os vereadores, aluga e muda daqui. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Dr. Lércio Sandes. Pelo artigo 151. Pelo artigo 151, vereador. Senhor presidente, o senhor sabe me informar qual é o valor do aluguel pago pelo prédio? Vereador, não sei informar agora. São 220, vereador. 220 mil reais. Isso. Pelo que eu tenho informação, senhor presidente, o contrato de manutenção dos elevadores, contrato de manutenção são de 2 modalidades. Contrato com peça e sem peça. São 2 tipos de contrato que existem no mercado. Pelo que consta no contrato de locação da Câmara Municipal, responsabilidade é do proprietário. Isso mesmo, vereador. Então, nós temos 2 pessoas aí que precisa vir. Eu gostaria de fazer parte dessa sindicância, porque qualquer um de nós poderia estar de cadeira de roda lá,
se não fosse outra fatalidade maior. Então, o principal responsável é o proprietário do prédio. Proprietário do prédio. Qual a situação do aluguel, enfim, não interessa aqui, mas o proprietário tem que ser chamado para a responsabilidade. E não só isso. O engenheiro que assina esse respectivo laudo do elevador deverá nos apresentar todas as ARTs para a gente verificar se ele realmente está fazendo o papel dele ou se está fazendo um faz de conta, presidente, porque isso realmente não é brincadeira. Eu sei que muitos dessa cidade desejariam que alguns vereadores já tivessem morrido ontem, mas nós estamos falando aqui de seres humanos. Sou solidário com os vereadores que estavam lá, com o vereador Novinho Brasil que usou da fala, e nós não podemos aceitar uma situação dessa natureza. Não é a primeira vez, presidente, que a imprensa local usa de chacota para dizer que o nosso AVCB está vencido. Então, eu acho que seria o momento oportuno, senhor presidente, a gente verificar todas essas situações. Eu tenho plena convicção, se o AVCB, não sei em que pé está, estivesse regular, o Corpo de Bombeiro também estaria aferindo essa questão do elevador. Então, acredito eu que tem algumas situações aí que nós devemos enfrentar e o momento oportuno seja esse, para que em fevereiro, quando os trabalhos forem retomados nessa casa, nós não tenhamos problemas dessa natureza. E peço para fazer parte dessa sindicância, senhor presidente. Ok, vereador. Pela ordem, vereador Luiz Mato Grosso. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente que nos assiste pela TV Câmara. Senhor presidente, também não poderia deixar de fazer o uso dessa tribuna, até para falar sobre o comentário do acidente que teve ontem, a qual tinha 4 vereadores dentro do elevador e um deles era esse vereador. Além dos vereadores, tinha mais... Pelo artigo 2º, né? Artigo 2º. E além dos 4 vereadores, tinha mais 3 funcionários da casa. Mais 3 funcionários da casa. Mas o que eu me repudo, senhor presidente, é ver no Facebook, e até posto no Facebook por um jornalista bem conceituado dessa cidade, entendeu? Ele pôs no Facebook e depois teve lá os comentários, entendeu? Se morresse, seria mais 4 ladrão, e vá os comentários disso. O que eu quero dizer, para quem nos está assistindo agora, entendeu? Que esse vereador, eu tenho certeza que os demais, colega, tenho certeza que eu sou trabalhador. Eu sou. Não sou vagabundo, sou trabalhador, entendeu? E se realmente morresse, podia ter certeza de eu morrer um trabalhador. Porque hoje está difícil, eu sei disso. Nós saímos na rua, nós, políticos, saímos na rua, para o município, todo mundo pensa que a gente é ladrão. Mas eu quero deixar bem claro que esse vereador, eu trabalho de domingo a domingo. Tenho o meu escritório no Jardim São João, tenho outro meu escritório no Marcos Freire, nos Pimenta. Eu atendo toda segunda-feira no São João e toda quarta no Marcos Freire. Estou lá atendendo a população. E toda terça e toda quinta estou na sessão. Pela liderança, senhor presidente. Liderança, vereador. E toda terça e quinta eu estou nessa Câmara. É o meu primeiro mandato, estamos fechando o 3º ano de mandato, nunca faltei numa sessão nessa casa. Nunca faltei. Então quero deixar bem claro para todos, para que nos estão assistindo, entendeu? Que essa maldade, hoje na mídia, essa maldade, isso aí a pessoa tem que saber o que coloca, tem que tomar muito cuidado nisso aí. Porque falar uma barbaridade dessa, entendeu? Porque, não, se morresse seria menos 4 ladrão. Que é isso? Vamos respeitar. Vamos respeitar os vereadores dessa casa, entendeu? Nós fomos eleitos, entendeu? Para nós fazer o trabalho, fiscalizar, e é o trabalho que eu faço. É fiscalizar o executivo, cobrar a melhoria para a nossa cidade.
que é o que nós venho fazendo, o que eu faço. É isso que tem que fazer. Não fazer essa maldade. Mas, como falou aqui o nobre vereador Novinho Brasil, tivemos essa reunião nessa parte da manhã. Quero parabenizar o senhor presidente pela atitude que o senhor tomou perante lá o proprietário dessa casa que estava junto, o senhor é o representante. O engenheiro da empresa. Exato. E o pessoal de manutenção responsável pelo elevador, entendeu? E não é a primeira vez que esse elevador trava aí com as pessoas, isso é um perigo, entendeu? E essa pessoa que colocou no Facebook isso aí, eu gostaria que ele, se ele estivesse dentro do elevador, para ele sentir, para ele passar o susto que a gente passou lá dentro. E não é brincadeira isso aí. E um cara de uma manutenção falar na nossa frente, fala, não, o elevador ele não despencou. Como não despencou? Como não despencou? O elevador desceu numa velocidade tão enorme que, em questão de segundo, bateu no -2 aí, que até o teto soltou em cima, entendeu? Então, essa pessoa que colocou no Facebook, entendeu? Esse vereador jamais não quero desejar isso para o meu pior inimigo. Mas se ele estivesse dentro, ele passava o susto que nós passamos, o vereador do Rio Brasil. Talvez ele não fazia essa maldade que ele fez. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, pelo artigo 151. Pelo artigo 151, vereador. Senhor presidente, há 2 anos atrás, a Câmara Municipal adquiriu um prédio onde era o Tapetes Lourdes. A Câmara já tomou posse daquele prédio, senhor presidente? Ainda não, vereador. Não tomamos posse? Ainda não. Vossa Excelência poderia explicar para nós o que está emperrando juridicamente a posse da Câmara Municipal? Assim, vereador, o que eu saiba é o seguinte, se nós tomarmos posse, nós teremos que tomar toda a responsabilidade do prédio. Como nós não temos dinheiro para construir, então a prefeitura que ainda está tomando conta. Então ela que coloca guarda, as pessoas para guardar lá o prédio. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Pela ordem. Como é de costume, todos os anos, a Câmara devolve alguns valores à prefeitura. Dinheiro que não é utilizado em pagamento de funcionários ou por outras verbas do Legislativo. Qual o valor da devolução de valores que nós temos, a média que Vossa Excelência já deve ter sido informado, que já estamos aí no dia 16 de dezembro, então nós temos que saber qual o valor que será devolvido ao Executivo. Vereador, no momento eu não tenho aqui agora. Posso verificar para o senhor um minutinho só, vereador? Só para concluir, até que Vossa Excelência saiba a média do valor, senhores vereadores, todos os anos é devolvido alguns valores à prefeitura. Eu sugiro, senhor presidente, Vossa Excelência tem mais um ano de mandato, eu sugiro a Vossa Excelência que tomamos posse do prédio, façamos um acordo. Eu vou aguardar Vossa Excelência, presidente. Já tem um valor, senhor presidente? Ainda não, vereador. Não tem o valor, mas de praxe há um valor que é devolvido, vereador americano. Está há muitos anos aqui nessa casa. Eu sugiro, Vossa Excelência, como presidente desta casa, procure o Executivo Municipal e negocie a reforma daquele prédio para o próximo ano, tá? E esses valores que são devolvidos, fica em pagamento a reforma daquele local, porque a Câmara não pode ter um imóvel, nós podemos ter bens, a propriedade é da Prefeitura. É vergonhoso nós estarmos pagando R$220 mil de aluguel no prédio do lado, mais um outro valor que eu não tenho aqui em mãos, mas que é um valor exorbitante, por mês, e o Legislativo de uma cidade, de Guarulhos, com 1.300.000 habitantes, senhores vereadores e telespectador que está assistindo na TV Câmara em casa. Nós gastamos milhões aí anuais e temos o prédio alugado. E cidades muito menores que Guarulhos já têm o seu legislativo próprio. Então, sugiro a Vossa Excelência que faça um esforço concentrado, converse com o colegiado de vereadores e sente com o prefeito para que faça a reforma daquele prédio imediatamente e a Câmara Municipal passa a ter o seu prédio próprio. Aí nós vamos acabar todos esses problemas que estamos passando aqui no Legislativo Guarulhense. Vereador,
falei com o secretário de Finanças, aproximadamente 500 a 600 mil de evolução. Este ano? Neste ano. Tá bom, senhor presidente. Próximo ano deve elevar o valor do orçamento, devemos ter um valor mais elevado. Ok, com certeza. Item 20, senhor secretário, para leitura. Porém, antes, eu queria convidar o meu vice, Dr. Lércio Santos, para assumir os trabalhos, que eu preciso me retirar. Item 20, ao senhor secretário para leitura. Item 20. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 5.269 de 2015. Dispõe sobre concessão de subvenção social à Congregação das Filhas de Nossa Senhora Estela Maris, no valor de R$ 3.600.000 para o ano de 2016 e dá providências correlatas. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Vitor da Farmácia vota sim. Vereador Edmilson Americano, vereador Vitor da Farmácia votou sim, vereador Elmer Japonês, vereador Geraldo Celestino, vereador Romildo Santos, vereador professora Marisa, vereadora... Pela ordem. Pela ordem, vereador Americano. Consegui ganhar meu voto sim. Vereador Americano vota sim. O vereador Vitor da Farmácia votou sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 21, prejudicado por falta de parecer. Item 22, ao senhor secretário para leitura. Item 22, segunda discussão e votação do projeto de lei número 5.271 de 2015. Dispõe sobre concessão de subvenção social à Associação Beneficente Jesus, José e Maria, no valor de R$ 18 milhões para o exercício de 2016 e dá providências correlatas. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Edmilson Americano, vereador Toninho Magalhães, vereador Luiz Mato Grosso, encerrada a votação, aprovado a sanção. Os demais itens se encontram prejudicados por falta de parecer e ou publicação. Amanhã, às 14 horas, teremos sessão extraordinária. Não havendo mais matéria a ser tratada na presente sessão, declaro... Mais uma vez, gostaria de destacar e pedir a presença dos senhores vereadores que compõem a Comissão Especial da Lei Orçamentária, que se façam presente às 11 horas para
analisar o parecer e dar o autógrafo final. Conto com a presença dos colegas vereadores e, assim sendo, não havendo mais matéria a ser tratada na presente sessão extraordinária, declaro os trabalhos por encerrado. Muito boa tarde para você que acompanhou as sessões extraordinárias de número 19 e número 20. Há poucos instantes terminou a sessão extraordinária de número 20, que ela terminou aqui presidida pelo vice-presidente da Casa, o vereador Lécio Sandes, do PMN. Vereador, na verdade, essa semana, todos os dias estão acontecendo sessões, né? Segunda-feira foi duas sessões extraordinárias, terça sessão ordinária e também extraordinárias. Hoje, quinta e sexta-feira, também haverá sessões extraordinárias. O porquê de tantas sessões aí, da semana inteira de sessões extraordinárias? Na verdade, boa noite a todos. Essas sessões extraordinárias estão se realizando por diversos aspectos. Para que o público em casa entenda melhor, a Câmara Municipal, para votar os projetos de lei e demais assuntos de interesse da cidade, se reúne 2 vezes por semana, na terça e quinta-feira, sempre às 14 horas. Caso haja necessidade de assuntos maiores, outros projetos que de repente não dá para votar, o tempo fica curto para votar na sessão ordinária, aí cabe ao presidente ou os vereadores, a maioria, convocar a sessão extraordinária. E assim, diante dos diversos projetos de lei, de diversas propostas que estão chegando na casa, muitos dos quais de muito interesse para a cidade, apresentado pela Prefeitura Municipal, na pessoa do senhor prefeito, desde a semana passada, tem entrado diversos projetos de lei com certa urgência para serem votados. E em razão disso, nós somos obrigados a convocar as sessões extraordinárias. Ocorreu na segunda-feira, ocorreu na data de ontem, hoje também, amanhã novamente terá sessão extraordinária para analisar todos esses projetos de lei, como também na sexta-feira, às 9h30 da manhã. Deixar claro que amanhã, excepcionalmente, é sessão extraordinária. E por que isso? Porque, de acordo com a lei, o calendário do Legislativo vai até o dia 15 de dezembro. A partir daí, sempre sessão extraordinária. Então, estas sessões estão ocorrendo e vão ocorrer para analisar os projetos de lei de certa urgência, de certa necessidade aos interesses da cidade, como é o caso de criar coordenadoria do PROCON, coordenadoria de licitação. São órgãos que vai ter mais independência para atuar com mais capacidade, sem envolver custo para a municipalidade, mas sim criar uma certa eficiência em alguns órgãos da administração, e é isso que a gente tem procurado aqui colaborar com aqueles projetos de lei que é realmente interessante para a cidade, para a população num todo. Vereador, foram 17 projetos de lei que não tinham parecer, isso na sessão extraordinária de número 19 e 16 na sessão extraordinária de número 20. Esses projetos que não tiveram parecer hoje, eles voltam para a pauta da sessão extraordinária de amanhã? Alguns poderão estar amanhã na sessão extraordinária e, se tiver os respectivos pareceres esses, para quem está em casa entender, na Câmara Municipal tem em torno aí de mais de 15, não lembro o número certo, de comissões essa composta por 3 vereadores, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão do Meio Ambiente, Comissão de Trânsito, Comissão de Educação, e dependendo do projeto, tem que passar por essas comissões. Depois que essas comissões dão seus respectivos pareceres, o projeto está apto para ser levado à votação. Ocorre que muito desses projetos, quando apresentado, cabe em buscar informação, tirar dúvida, fazer algum questionamento a mais do governo, para que a gente não venha dar um parecer de forma imprecisa ou equivocada. Então, muitos dos quais, às vezes, não tem parecer, não por falha ou omissão da Câmara Municipal, mas sim porque, muitas das vezes, o projeto chegou deficiente e a gente tem que procurar aperfeiçoá-lo para que não venha a ser votada uma lei ruim, ou vamos dizer assim, ou prejudicial a algum interesse da nossa sociedade. Então, é por isso que, às vezes, o projeto fica aí na pauta por algumas semanas, e assim que é ajustada essas dúvidas, aí o projeto é liberado para ser votado. Então, a gente espera que, com as reuniões das comissões que vão ocorrer até o dia de amanhã, alguns deles venham se avançar e efetivamente está apto para votar. Se não, aí fica para sexta-feira, ou, se não for possível, para a primeira sessão ordinária, que ocorrerá em fevereiro do próximo ano. Vereador, um dos projetos que foram deliberados aí para análise das comissões é o projeto que dispõe sobre o fundo especial. Houve uma discussão, uma proposta de criação da comissão especial para analisar
esse fundo especial, uma comissão aí que foi inclusive formada aqui no plenário. Então vários líderes de partido indicaram os vereadores que vão fazer parte dessa comissão, o senhor vai presidi-la. Então o que vai ser analisado, né, nessa comissão especificamente? O que vocês vão buscar analisar aí sobre esse assunto, sobre o fundo especial? Como eu disse, a Câmara Municipal tem as comissões permanentes e tem as comissões chamadas comissões especial para analisar algum dos projetos, muitos dos quais quando envolve a questão orçamentária e finanças. E esse projeto que foi apresentado pelo governo, ele propõe retirar verba dos fundos. Para o público entender melhor, a Secretaria da Educação tem um fundo próprio para alguma situação daquela pasta. O Trânsito também tem esse fundo, a Secretaria do Meio Ambiente tem um fundo ambiental, a Secretaria de Serviço Público da mesma forma, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da mesma forma. Todas as secretarias, eu não digo todas, mas acredito quase todas, têm esse fundo. Então, o interesse do Executivo é remanejar parte dos recursos desse fundo para custear funcionalismo e folha de pagamento. É uma situação muito sensível esse projeto ora apresentado, por isso que eu questionei na tribuna, tanto na data de ontem como hoje, alguns vereadores da mesma forma. Então essa comissão agora formada por toda a representação partidária da casa, todos os partidos que têm vereadores na casa, irá se reunir oportunamente, vai analisar esse projeto, tirar as dúvidas com o governo, entender melhor qual é o propósito desse projeto na prática e, se for o caso, melhorar o projeto e depois, dentro de em breve, de fevereiro ou qualquer coisa nesse sentido, submeter, se for aprovado na comissão, o projeto à votação em plenário. Então, realmente vocês vão ter um tempo para analisar, só no que vem esse projeto deve ser aí analisado pela comissão e voltar para o plenário para votação. Perfeitamente. Esse projeto não terá possibilidade de ser votado esse ano. Como eu disse, é um projeto, uma questão muito sensível, mexe com o fundo da educação, o fundo do trânsito, o fundo não sei se tem da saúde. Então, mexe com recursos de diversas secretarias que têm destinação específica e nós não podemos simplesmente carimbar e dizer que está aprovado. Nós temos que estudar, entender, ver se esse projeto não fere alguma legislação federal, se respeita realmente a nossa Constituição, enfim. Então, depois que tiver com todas essas dúvidas esclarecidas, eventualmente a gente pode dar o parecer favorável e o projeto poderá ser pautado para ser aprovado e caberá em breve se tornar lei. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos, vereador. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Pensado, então, eu acabei de falar com o vice-presidente da casa, o vereador Dr. Laércio Santos, do PMN. Vamos falar um pouquinho agora do que foi aí a sessão extraordinária do dia 19. 17 itens dessa sessão foram prejudicados por falta de parecer, 7 itens foram aprovados em primeira discussão e votação e 9 itens foram deliberados para análise das comissões permanentes. Entre esses itens, o projeto que dispõe sobre a criação da Coordenadoria Geral de Licitação e Contratos e também o que dispõe sobre o Fundo Especial, que foi o assunto que eu acabei de tratar com o vereador. Foram aprovados 3 projetos para a sanção do prefeito, um deles institui entreposto de peixes ornamentais, o outro a cessão de uso de áreas públicas pelo SAAI para a implantação de 2 poços de coleta de água, o Poço Água Azul 1 e o Poço Água Azul 2. E também um outro projeto que adequa a composição dos membros do Conselho do Fundeb. Já na sessão extraordinária de número 20, 16 itens foram prejudicados por falta de parecer e houve também aqueles 9 itens deliberados para análise das comissões, como eles deveriam ser analisados pelas comissões. Então, claro, não puderam ser discutidos e nem votados no dia de hoje. E entre os projetos que foram aprovados em segunda discussão e votação, tem aí ainda subvenções sociais aos hospitais de Guarulhos. Então, Estela Maris vai receber uma subvenção de R$3.600.000. A maternidade Jesus José e Maria vai receber 2 subvenções. Uma em 2015 no valor de R$1,5 milhão e outra para 2016 no valor de R$18 milhões. Então, na sessão extraordinária de número 20, foram aprovados 5 projetos, dos quais eu acabei de falar. Agora eu me despeço de você, lembrando que amanhã, às 2 da tarde, tem
sessões extraordinárias aí para discutir uma série de projetos, alguns deles da Prefeitura, que devem ser aprovados ainda este ano. Eu me despeço de você e convido você a acompanhar toda a nossa programação até 1 da manhã. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.